Olá, meus queridos e queridas alunas do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo, professor de vocês de História e Estudos Amazônicos. E este é o nosso último encontro através das videoaulas antes da nossa avaliação. O próximo encontro já será feito para o objetivo já vai ser a revisão do nosso conteúdo para a segunda avaliação. Esse vai ser o último encontro que nós vamos tratar de um novo assunto, que é a Macedônia. O capítulo 6, página 20 do volume 2 do livro Conquista de Vocês, tem esse capítulo e ele é ainda uma extensão, tá, do capítulo dos três capítulos anteriores, desculpem. Grécia, não é? A gente estudou nas últimas aulas a formação territorial da Grécia, a formação política, social, depois nós estudamos as características culturais, não é? Depois nós estudamos a religião, o papel dos homens, das mulheres, quem eram os cidadãos, quem eram os escravos. E no finalzinho do nosso conteúdo sobre Grécia, nós estudamos as batalhas que ocorreram entre as diferentes cidades-estados gregas. Essas batalhas, elas acabaram por enfraquecer a Grécia como um império ou como uma potência, não é? Então, nós temos um território da Grécia que está em constante enfraquecimento, e é aí que entra o capítulo que nós vamos estudar, né? A Macedônia era uma pequena cidade ali perto da Grécia, cujos costumes, cujo idioma, a religião era a mesma da Grécia, mas que aos poucos nós vamos entender um pouquinho como foi esse processo, foi se tornando uma civilização, um império próprio, diferente do grego, e acabou por conquistar as diferentes cidades-estados gregas. Não é? Então, nós vamos entender que esse processo do surgimento do Império da Macedônia ele está relacionado com o declínio das cidades-estados gregas. Também nós vamos entender como era esse Império Macedônico e a principal característica dele, que é o helenismo. Então, na página 20, nós temos aqui uma batalha, não é? Então, essa batalha está ilustrando aqui o grande imperador chamado Alexandre o Grande. Mas vamos lá. Na página 21, eu trago a mesma imagem que está ilustrando a página 20, que vai tratar do declínio das cidades-estados gregas. Isso foi causado. O que é o declínio? O declínio é o enfraquecimento, a descida. Então, a ascensão das cidades-estados gregas, nós vimos nas aulas anteriores, como elas enriqueceram, prosperaram, se tornaram importantes. Agora nós estamos estudando como elas perderam a sua importância. E foi através da disputa interna que as cidades-estados gregas entraram. Então, vamos lá. Vocês vão grifar logo a primeira frase aqui do declínio das cidades-estados gregas. As cidades-estados gregas enfrentavam lutas constantes entre si. E aí, em seguida, ele vai dizer que o objetivo de cada cidade era manter o poder sobre as demais, ou seja, guerras para conquistar territórios e exercer poder sobre outros territórios. E aí ele vai relembrar aqueles episódios que já estudamos, a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso, que foram duas alianças que se juntaram para guerrear e saindo vitorioso, não é a Liga do Peloponeso. Esparta liderava a Liga do Peloponeso e venceu a Confederação de Delos. Isso vai enfraquecer as cidades que estavam confederadas. Né? Depois a cidade de Tebas enfrentou o poder de Esparta e ganhou outra guerra. Então a gente está vendo que aí no segundo parágrafo, vocês grifem, anos depois, em 371 a.C., a cidade de Tebas enfrentou o poder de Esparta e passou a liderar as demais cidades-estados gregas. Vejam, depois de uma grande guerra, outra cidade-estado foi enfrentar Esparta e venceu de novo a guerra. Então há muitas guerras dentro do próprio território grego. Isso vai enfraquecer a Grécia, né? A Grande Grécia, a Elade, não é? Então, essas guerras elas vão constantemente minar o poder interno da Grécia.
Já que está o território em guerra, esse conflito, essas guerras, esses embates, essas lutas, elas vão chegar até as fronteiras. É aí que começa a história da Macedônia a se juntar com a história da Grécia. Vamos ler aqui no terceiro parágrafo, no meio na quarta linha. Dessa forma, as cidades gregas tornavam-se alvos fáceis para os conquistadores dos reinos vizinhos. Grifem essa frase. Começa aqui na quarta linha do terceiro parágrafo e vocês vão grifar até o final. Interessados em suas terras e seus conhecimentos. Um desses interessados era Filipe, que havia ficado como refém em Tebas. Filipe foi um prisioneiro de guerra que ficou prisioneiro em Tebas e aprendeu a cultura grega. Mas esse Filipe, ele era príncipe da Macedônia, não é? Ele era o filho do rei Filipe, o rei Filipe teve um filho que era o príncipe da Macedônia e ficou prisioneiro em Tebas. Aprendeu a arte da guerra, aprendeu a cultura grega, mas em 359 a.C. decidiu retornar para a sua cidade natal, para a sua terra, Macedônia, e foi coroado rei, passando a ser conhecido como Filipe II. Essa informação consta no quarto parágrafo, nas duas primeiras linhas do quarto parágrafo. Então, e aí ele começou a se organizar um exército, e no ano de 338 a.C., esse rei Filipe II fez uma batalha contra as cidades de Atenas e Tebas, e o nome dessa batalha foi chamada de Batalha de Queroneia, onde o rei Filipe II, rei da Macedônia, venceu a guerra e subjugou os gregos. Essa é a primeira batalha em que a Macedônia vai começar a dominar a Grécia. Marca então aí esse período 338 a.C., ou seja, 300 anos aproximadamente antes de Cristo, a Grécia foi invadida pela Macedônia e deixou de ter a sua soberania. Agora ela era comandada pelo rei da Macedônia. Na página 22 a gente tem uma atividade. Eu quero que vocês façam essa atividade e mandem a foto pelo aplicativo Clipe Escola. É só uma página. É para vocês organizarem a linha do tempo que a gente está aprendendo aqui. Então, no primeiro quadrado, nós só temos a informação do período. Vocês vão lá na página 21, pesquisam qual é o fato que está relacionado a esse período e vocês vão escrever no quadro acontecimento. Depois vocês vão escrever no quadro consequências quais foram os desdobramentos desse acontecimento, e a dica para vocês descobrirem é o período. Já nos quadros abaixo, as dicas vão ser ou o acontecimento ou o período. Vocês vão ter que completar esse quadro e enviar a foto lá para eu corrigir, valendo sempre aquele pontinho da participação de vocês. Já no finalzinho da página 22, a gente tem o Império Macedônico. Já a gente vai ver aqui que os historiadores desconhecem a origem exata desse povo. Mas se vocês repararem esse mapa aqui, ele mostra lá no cantinho superior esquerdo a Macedônia e a sua capital, Pelas, não é? E lá era capital, não era Pelas no ano de 400. A partir do ano de 400 a.C., Pelas vai virar a capital da Macedônia. E era lá onde o rei Filipe nasceu no ano de 382, o rei Filipe II. Então, ele foi tentar conquistar outras terras, não é? Ele acabou morrendo no ano de 336 a.C. em uma batalha, e o seu filho foi coroado rei. O filho de Filipe II foi conhecido como Alexandre III. Esse Alexandre III era o novo rei da Macedônia. O busto dele está aqui na página 23. Ele ficou conhecido como o grande conquistador da Macedônia, porque este mapa que está aqui nesse slide está mostrando todas as batalhas e as conquistas desse imperador Alexandre.
Os traços vermelhos demonstram os caminhos por onde os exércitos dele passaram. Os pontos pretos mostram as cidades que foram conquistadas por Alexandre. E vocês veem que estende-se por toda a Grécia, por toda a Pérsia e até por partes do Egito, onde a gente estudou no início do ano. Então ele formou um vasto império e estendeu seu poder. O império dele tinha uma característica. Alexandre costumava respeitar a cultura local. Ele conquistava através da guerra, mas ele, num primeiro momento, ele não aculturava, não subculturava aquele local. Ele mantinha os costumes locais, mas apresentava e incorporava a cultura grega àqueles locais. Então, quando ele conquistava cidades egípcias, o Egito nós já estudamos que tem seus próprios costumes, seus próprios deuses, sua própria língua e sua própria escrita. Quando o Alexandre conquistou essas cidades, ele apresentou a cultura grega e tratou de incorporar algumas coisas que eram semelhantes, alguma coisa sobre os deuses que poderiam ser semelhantes, enquanto que no Egito existia um deus da fertilidade, a Grécia tinha outro deus. Alexandre tratava de mostrar como esses deuses se pareciam e aí acontecia essa incorporação da cultura grega nas culturas, nos costumes das cidades que ele ia conquistando. Então, a história do Império Macedônico, ela encontrou no rei Alexandre a sua maior ênfase, a sua maior ascensão. Foi durante o Império de Alexandre, nos anos de 336 a.C., até a morte do rei Alexandre, que aconteceu em 323 a.C., a Macedônia tornou-se um vasto império, conquistando muitas cidades da antiguidade. Essa história está na página 23 e 24. Vocês depois vão lá dar uma lida e vão grifando as partes que têm correspondência com o que eu estou falando aqui, tá bom? Essa atividade da página 24, tá bom? Vocês podem fazê-la para entender melhor o que era o Império Macedônico. O mais interessante desta unidade está na página 25, que se chama helenismo. Ora, lembrem-se, a Grécia era conhecida como a Elade, ou seja, um lugar onde os gregos chamavam a sua terra natal no seu próprio idioma. Não é? Grécia em grego se chama Elade. Então, o que vem a ser o helenismo? Vem a ser a característica de o Império Macedônico incorporar a cultura grega nos locais onde ele fazia suas conquistas. Então, o helenismo basicamente é a reunião da cultura grega com a cultura dos povos conquistados. Então, a isso nós chamamos de fusão das culturas. Quando os costumes gregos, a religião grega, a língua grega se encontrou com os costumes egípcios, com os costumes persas, com a religião egípcia, com a religião da Pérsia, formou-se uma fusão. O que tinha de parecido na Grécia e o que tinha de parecido no Egito, na Pérsia ou até na Índia, até onde se estendeu o Império de Alexandre, o Império da Macedônia, ocorria uma fusão daqueles elementos que eram parecidos. Então, isso é o helenismo. Esse helenismo encontrou um lugar. Esse lugar ele era chamado de Biblioteca de Alexandria. Era um espaço como esta imagem que está aqui nesse slide, é uma representação da Biblioteca de Alexandria. Foi um lugar que reuniu escritos de diversos pensadores da antiguidade. Vocês lembram que nós estudamos que em Grécia desenvolveu-se a filosofia, a arquitetura, o teatro, não é? A biologia, a astrologia. Todo esse conhecimento estava em forma escrita. Imaginem o conhecimento dos egípcios e o conhecimento dos persas, que também eram povos que desenvolveram a escrita, todos reunidos numa grande biblioteca.
Essa era a Biblioteca de Alexandria. Então, a Biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito, foi uma cidade conquistada pelo Império Macedônico. Ela reunia escritos de diversos intelectuais, pensadores, filósofos, matemáticos, astrólogos, todo tipo de pessoa que pensava cientificamente, não é? Os sábios da cultura, tanto grega quanto persa, quanto egípcia, tinham ali na Biblioteca de Alexandria os seus escritos, as suas obras, as suas produções intelectuais. Tudo ali guardado e acessível. Então, isso vai gerar com que a cidade de Alexandria vai se tornar um polo de conhecimento, para onde muitas pessoas vão atrás de conhecimento. E, logo, o conhecimento vai ser difundido, vai ser espalhado, vai ser ensinado. Então a gente vai ver uma cidade, Alexandria, o Império Macedônico vai se caracterizar pelo desenvolvimento da ciência e da filosofia. Na página 26, nós temos alguns nomes célebres. E aí vocês vão marcar. A biblioteca foi o lugar mais famoso da Alexandria, mas a cidade tinha outros espaços importantes como zoológicos, museu e jardim botânico. Além disso, sábios helenísticos de diferentes partes do Império Macedônico moravam em Alexandria ou eram herdeiros da efervescência cultural que existia lá. Essa palavra efervescência cultural, ela descreve muito bem. Existia lá em Alexandria muita produção de conhecimento. Pensem numa cidade da antiguidade, onde residem matemáticos, astrônomos, geógrafos, médicos, filósofos e poetas que estão ali todos concentrados e desenvolvendo a sua ciência, a sua filosofia, a sua arte. Então a cidade respirava ciência e filosofia. Alguns desses sábios estão na página 26, como Euclides, como Arquimedes de Siracusa, Aristarco de Samos na 27, Erastóstenes, Ptolomeu, que foi um importante astrônomo, ele disse que a Terra estava no centro do universo e que todos os demais astros orbitavam ao redor da Terra. Hoje nós sabemos que a ideia de Ptolomeu é contestada. Sabemos que o Sol é que é o centro, mas isso na Idade Média vai até a Idade Média, ou seja, até os anos de 1500 depois de Cristo, a ideia de Ptolomeu vai continuar sendo aceita, não é? Então, esses sábios, eles começaram a se preocupar com os primeiros assuntos que são hoje ensinados na disciplina de ciências, na história, nas artes. Então, por isso, nós estudamos o Império da Macedônia, pelo fator de que o rei Alexandre começou a conquistar as cidades e a introduzir, incorporar, respeitando, né, um pouco dos costumes locais, a cultura grega. E isso deu nesses frutos. Posso lhes dizer que a Biblioteca de Alexandria não existe mais, foi queimada diversas vezes. Todos os povos que conquistavam essa cidade queimavam esse legado cultural. Hoje ele não existe mais nessa forma. As obras desses importantes pensadores da antiguidade, ela tem que ser estudada de outras formas, pela arqueologia, não é? A gente só encontra poucos vestígios disso. Então, meus queridos alunos e alunas, o interessante da Macedônia é isso. Notem que é uma unidade muito curtinha. As páginas 28 e 29 e 30 31 contém apenas exercícios, é uma unidade muito curtinha, mas é interessante a gente estudar antes da prova porque ela facilita o nosso entendimento sobre a cultura grega e a importância desse povo, dessa civilização para a nossa história ainda hoje. Vejam como a cultura da Grécia espalhou-se, não é? Justamente por conta do Império Macedônico. Queridos e queridas, vou ficando por aqui, tá? Peço que vocês assistam e reassistam essa aula e façam os exercícios para que vocês treinem bastante, porque a nossa avaliação começará em breve. A diretoria vai divulgar as datas a vocês ainda este mês e eu desejo a vocês, claro, uma boa prova desde já. Na semana que vem faremos revisão, tá bom? Trarei uma videoaula recheada de exercícios, de lembranças de conteúdo, para que vocês arrasem na prova e gabaritem. Fico por aqui, vocês também. Fiquem com Deus, continuem cuidando-se, que logo logo nós nos veremos pessoalmente. Até já!